Bom dia, meus amados, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês grandemente. Amém? Deus é conosco sempre. Ele nunca vai nos abandonar. Nunca. Porque Ele é Deus. Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador, é o nosso Salvador, é o nosso escudo, é o nosso rochedo. E sem Ele, nós não respiramos, nós não vivemos. Ele é tudo. Se vocês deixar Deus em primeiro lugar na vida que não é de vocês, tudo dá certo. Você não vai ser uma pedra de tropeço. Entendeu? Agora, se quiser viver no erro, vai tropeçar toda vez. Nem para a direita, nem para a esquerda. Para frente. Para frente. Deus é gigante. Dependa de Deus para tudo. Para tudo. Entendeu? A humildade é a base do caráter de Deus. A humildade é a base do caráter de Deus. Deus quer que a gente seja humilde, gentil, carinhoso com as pessoas que se aproximam de você. Por isso que todo mundo tem que entender a palavra, que é o segredo do sucesso. Para quando Deus usar vocês, você está ali. Está entendendo? Faça uma aliança com Deus. Gênesis 17, não é por força, nem por violência. E o que Ele quer? Obediência. Entendeu? Os termos da aliança de Deus é a aliança, a fé, a aliança com Deus. Entendeu? A fé é a moeda do reino de Deus, de troca do reino de Deus. Tudo isso, cada palavra linda, que quando eu estou estudando eu pego, saio botando no papel para botar para vocês. Conteúdo, né? Conteúdo. Viu? O reino de Deus. O mais importante é a obediência. A obediência. Não faça que nem o Jonas, que desobedeceu Deus, mas Deus deu chance para ele. E aí ele voltou, fez a obra de Deus. Não fez direito. Eu podia fazer melhor. Entendeu? Mas Deus está no controle. Tá certo? Amém? E nós, vocês não têm que esquecer que nós já temos o DNA de Deus. Tiago 1, por falta de sabedoria, peça a Deus. Certo? E nós somos carta viva de Deus. Não com tinta, com Espírito Santo. Qualquer dia eu vou ler um pedacinho para vocês verem. 2 Coríntios 3. Entendeu? Carta viva, nós somos. Nós somos a Bíblia. Meu Deus do céu, quanta coisa Deus fez. Olha, veja só. Nós somos a Bíblia. Aquele povo, todo o povo aqui do Velho Testamento já morreu. Deus é Deus do vivo, não do morto. Entendeu? Só que a gente tem que entender, tem que ler, tem tudo. Quando você conhece a graça, Deus passa você para o Velho Testamento, para vocês verem como é mais sublime, assim, quando a gente entende a graça do Novo Testamento, que passa para o Velho, a gente entende os personagens. Os personagens daqui do Velho Testamento, está tudo morto. Nós estamos vivos. Então, a gente vivo, a gente vai procurar o exemplo. Entendeu agora? Como Jesus. Jesus deixou o exemplo na Bíblia. Ele morreu, sim. Ele não vai voltar. Nunca ele vai voltar. Porque ele habita dentro de nós e nós estamos com a cruz de Jesus. Não tem como Jesus sair. Ele já entregou o trono para o Pai. No João 15. Ele já entregou o trono para o Pai. Vai ficar tudo de novo, de volta. As mulheres vão ficar sem o neném da barriga. Todo mundo vai morrer se Deus sair de dentro de nós. Que Deus é Jesus. Não está vendo que não tem lógica que Jesus vai voltar, gente? Tira isso da cabeça. Jesus não vai voltar. Jesus já voltou. Ele veio no ano 70. Ele nasceu na barriga da Maria. Cresceu. Virou adolescente. E quando ele disse está consumado, ele voltou em espírito. Que nem vai acontecer com a gente. A gente vai morrer, vai para a destra do Pai. Agora ninguém sabe o que é que acontece lá. Aí com o tempo,
o meu espírito, o teu espírito, desce na barriga de uma mulher, já com outro nome, entendeu? Com homem ou mulher. Deu para entender? A mesma coisa que aconteceu com Jesus, só que Jesus é diferente. Jesus teve que morrer por nós. O pecado não, o pecado foi tirado e a lei também foi tirada para quando a gente viesse não ter lei nem pecado. Agora a morte de Jesus serviu para nós. Nós somos ressuscitados. Romanos 6 tem capítulo, tem versículo. E Romanos 4, a fé do Abraão. A gente já nasceu perfeito no Espírito Santo. Perfeito. Entendeu? Não tem mais nada que esquentar a cabeça. Agora eu digo, eu fiquei também no R.R. Soares. Agora eu estou aqui, soube da verdade, e eu quero que vocês saibam da verdade. O Espírito Santo quer, está usando a minha boca. Por quê? Vocês vão ficar secando o gelo toda semana, dando dinheiro para pastor, dando dinheiro para pastor que não tem pastor na Bíblia, secando o gelo, louvou a mesma coisa, que chega a dói meus ouvidos ali de frente à Assembleia, louvou a mesma coisa, Santa Ceia está matando Jesus e Deus todo mês, e isso nunca que acaba, e vocês dando o dinheirinho de vocês. Vocês trabalham duro para estar dando dinheiro para pastor, e eles tudo podre de rico. Gente, olha, tem coisa que tem que estar repetindo. Ó, vamos lá. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guarda todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Morrerá, o que ele fala, não é morrer aqui, é espiritual. Se você não seguir a regra de Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus, você morrerá em espírito, que nem a videira. O vídeo que passou agora, a videira. Se você sai da videira de Deus, o ramo sai da videira de Deus, murcha e jogar no lixo. Entendeu? Não. Procura ficar conectado com a videira, que é Deus, ele é a raiz. Se você ficar lá, não murcha. Agora, se você não ficar, vai ser jogado fora. Entendeu? Agora vamos lá, a explicação. Nenhum de nós alcança a glória de Deus. Nenhum de nós. Ele é o único. Isaías 45, 44, 43. Isaías é um livro maravilhoso. Entendeu? Mas ninguém daqui da terra, ninguém, por mais que leia a Bíblia, ninguém conhece a Bíblia totalmente não. Ninguém. Mesmo que fique ali na palavra, ninguém de nós alcança a glória de Deus. Somos todos pecadores. Não, erro da carne. Somos todos pecadores e tomamos decisões errôneas que nos levam ao pecado. Toda vez, né? Mas me desculpa, gente, é porque eu falo muito durante o dia. Aí de noite já sabe, né? Mesmo que eu tomo chá e tudo, eu me cuido. Deus me ajuda, né? Porque sem ele eu não sou nada, não. É muito puxado. Mas com ele eu sou mais do que vencedora. Vamos, tomamos decisões errôneas que nos levam ao pecado. Se você não tiver conectado, enraizado com papai, você erra. Porque isso aqui, ó, grita. Eu escuto a voz dela. Eu escuto, por quê? Porque agora eu tenho discernimento. Se eu não tiver discernimento, eu erro toda vez. Entendeu? Tem que ter discernimento do papai. Então, ore a sua oração, peça para ter discernimento. Para saber o que é errado, o que é certo. O que é da carne e o que é do espírito. Porque tem hora que Deus bota coisas que parece que é ele. Mas você tem que ter o discernimento. Eu já sofri muito com isso. Entende? Poxa, isso é de Deus. Parece com... Mas não tem coisa errada. Entendeu? Mas é Deus que bota. Porque ele não dá glória dele para ninguém. Imagem e escultura, nem pensar.
Jesus não é imagem de escultura, mas ele está como imagem de escultura. Que ele ainda vai ser crucificado, ainda vai morrer, ainda vai... E Deus também não está morto. No evangélico, que não tem evangélico, e não tem católico. Não tem nada, gente, nada. Oh, meu Deus. Tomamos decisões errôneas que nos levam ao pecado, que é o erro da carne. Deus oferece a salvação a todos, a todos. Por quê? Porque já está lá em cima. Ele já deu. Nós já somos salvos. Efésios 2. Já está lá em cima. Agora vocês têm que crer que tem o reino de Deus, nós já estamos no reino de Deus e nós já estamos na graça. Se você não crer, como é que vai ser? Deus não vai dar nada, não. É na medida da tua fé que você vai conseguir as coisas. Entendeu? A salvação a todos. O que se arrependerem. Tá vendo? Se arrepender e entender a graça, acabou. Aí você não vai pro alçapão dizer assim, pastor, eu me arrependi de tudo que eu fiz. Aí ele manda você se ajoelhar, você fica lá dentro e vai ficar pagando dinheiro para ele todo mês. E quem perdoa é Deus, não é o homem. O homem não sabe de nada, não pode nada, não cura ninguém. Se não botar Deus na frente e se você estiver ali na palavra certinho, estiver fazendo as coisas certas. Porque pastor não faz nada não. Nada certo. Eles sabem que é a graça e eles dão Moisés. Eles sabem da graça, mas só dá Moisés. Salvação a todos os que se arrependem e renuncia. Tem que renunciar. Renunciar tudo, todos os erros. Cigarro, maconha, corote. Tudo se limpar completo. Pedir desculpa às pessoas que você errou. Entendeu? Andar na santidade. Andar na santidade. Ai, irmã Lúcia, mas é tão difícil. Não. Para mim não foi difícil. Algumas coisas sim, mas nem tudo. Mas quando você começa a andar com Deus mesmo, ele vai limpando. Ele limpou coisas que eu nem pensava. Salvação a todos os que se arrependem e renunciam seus caminhos de impiedade. Olha, o livro mais gostoso para você ler devagarinho é o 119, Salmo 119, devagarinho, devagarinho. Ali, todo dia você lendo um pedaço, todo dia você lendo um pedaço, é grande, mas pelo menos você vai ver o preceito de Deus, as coisas de Deus, o que Ele quer. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Essa palavra é o máximo. Olha. E renunciarem seus caminhos de impiedade. Ele ama aos difíceis de amar. Ele é paciente com os ímpios. Os ímpios, não, os inquietos. Os inquietos. Não fique inquieto. Inquieto é sinal de ansiedade, preocupação, medo e dúvida. Não fique ansioso, que é inquieto, é a mesma coisa. Está entendendo? Deus disse, não se inquiete. Sabeis que eu sou Deus. Aquietai e saber que eu sou Deus. Isaías 46, 10. Não se inquiete com nada. Deixe Deus no controle. Deixe o problema com Deus e procura se policiar e não fazer muita coisa errada. Como, por exemplo, fazer uma dívida a mais do que você ganha. Isso já é errado. A gente tem que fazer no limite das coisas, devagarinho ali. E Deus doutrinando você. Eu não erro mais, por quê? Porque Deus está ali no controle. E se eu errar, eu peço desculpa e volto a fazer a mesma coisa certinho. Entendeu? Os inquietos. É paciente com os inquietos. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Sendo assim, perfeitamente misericordioso e justo. Damos graças por sermos amados pelo nosso Deus, Ele aceita a todos os que optam por segui-lo. Tá vendo? Vocês são seguidores de Cristo. Viu só? Vocês são seguidores de Cristo. Siga Cristo. Siga, que você não vai tropeçar. Você não vai ser pedra de tropeço. É isso que Deus quer. Que você siga Ele. Obediência total. Querido,
Senhor, querido Senhor, ensina-nos a buscar oportunidades para prestar testemunho. Tem que estudar, tem que ler a Bíblia. Não estou dizendo do Gênesis e Apocalipse, jamais. Tem que ler. Devagarinho você vai entrando. Ai, mas minha cabeça é tão difícil de entender, de decorar. Pede ajuda a Deus, que é Ele que transforma a nossa cabeça. Ele transformou a minha cabeça totalmente. Era dor de cabeça, e Ele mudando o meu neurônio. Entendeu? Ele ajuda. Quanto mais você está lendo, mesmo sem entender. Pai, eu estou lendo, mas não estou entendendo. Tá. Pai, eu estou lendo, mas eu não estou entendendo. Chega uma hora que ele faz pá, pronto, acabou. Entendeu? Que nem esse Coríntios, 2 Coríntios. Nós somos carta viva. Não com tinta, com o Espírito Santo. É muito bom. Quando a gente começa a ler. Nossa, o entendimento vem na hora. Nós somos carta. Nós somos a Bíblia agora. Mas quando eu falo essas coisas, ninguém acredita. Por quê? Porque quer viver no erro. Veja, quanta coisa bonita. Nós somos Jesus. Nós estamos com a cruz de Jesus. Nós somos carta viva. Nós somos a Bíblia. Está tudo na Bíblia. Está tudo escrito. O que é que eu estou falando de heresia aqui? Que eu estou lendo e eu sei. 2 Coríntios 5. Aquele que destruiu o meu templo, eu destruirei. Ele está destruindo ou não está? Está se cumprindo. Quantos moradores de rua? Quantos está na droga aí? Está se acabando. Chega a estar o couro e o osso. Eles não sentem que a droga está comendo eles. Porque Deus disse, aquele que destruiu o meu templo, eu destruirei. E Deus está destruindo. Para Deus não tem esse negócio não. Está no erro, né? Foi 2 caminhos que Deus deu. Não é livre-arbítrio. É 2 caminhos. O largo e o estreito. O caminho da maldição e o caminho da bênção. Se você escolher o caminho da bênção, acabou. Você vai ler a Bíblia, vai invocar Deus, vai orar, não vai deixar sua cabeça vazia, vai confiar, vai crer, vai ter fé, vai fazer uma oração sincera. Não vai deixar sua cabeça vazia, que é a oficina do diabo. Entendeu? Vai ter a certeza, a firmeza, a segurança que Deus está no controle da sua vida. Vai ter a garantia, entendeu? Que Deus está. Aí sim, a santidade. Aí começa. Aí você está seguindo Cristo, o Criador. Tal. Não seja ouvinte, seja praticante. Só isso. Nós já temos o DNA de Deus. O que é que precisa mais? O que é que vocês vão buscar lá na igreja como eu ia? Fui assaltada, fui tudo lá na São João. Para quê? É a mesma coisa. Entra semana, sai semana, entra ano, sai ano, e você ali a mesma coisa, secando o gelo, dando dinheiro para eles, que nem aquele Soares. Estou seguindo a de Jesus Cristo neste caminho. Já faz mais de 7 anos que eu saí de lá e ainda continua isso. Ele não está seguindo Cristo de jeito nenhum, porque Jesus já morreu. Jesus está dentro de nós. Ele não está seguindo Jesus. Ele está seguindo é o dinheiro dele. O dinheiro. Se faltar, porque aquele patrocínio é uma empresa. Se faltar, morrer de fome ele não vai, porque os filhos estão tudo candidato, por causa do povo da igreja. Entendeu? Ele não está seguindo Cristo de jeito nenhum. Ele está seguindo é o dinheiro. Patrocínio, 13º esse mês mesmo, ele vai querer 13º do patrocínio. Que mentira! Entende? Não tem patrocínio, é uma empresa, é uma empresa. Meus amores, em nome do Senhor Jesus, bota o pensamento. Meu amor, veja só, quando você está desempregado, alguém vem dar uma cesta básica para você de lá da igreja. Quando você está doente, alguém vai dar uma medicação para você de lá da igreja. Quando você estiver desempregado. Meu amor, presta atenção, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Deus está irado com isso. Certo? Quando você está desempregado, alguém vai dar um emprego para você, se não for Deus. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. É verdade ou não é? Quando você está desempregado, quando você está trabalhando, você recebe o seu saláriozinho e você compra, tudo não dá certo. Agora, quando você está desempregado, tudo desanda ou não?
E por que quando você está trabalhando, ganhando seu saláriozinho, se matando o mês todinho, agora ganha o seu dinheirinho para dar dinheiro para pastor, 30% que não tem pastor na Bíblia, não tem papa, não tem padre, não tem campanha, não tem dízimo, não tem oferta, não tem santa ceia, não tem batismo nas águas, não tem vigília, não tem nada, não tem jejuar. Tudo isso é manipulação deles. Eles estudam para roubar dinheiro de vocês. Eu vivi lá dentro, eu sei. Até nome das pessoas dentro do azeite, como Macumba, lá no R. Soares, lá em Recife. Eles me tiraram porque eu era muito curiosa. Entendeu? A Universal vai na Macumba, já botaram coisa aqui no meu celular. Vai na Macumba pegar coisa da Macumba para botar na Universal. E o que é que vocês querem nesse lugar? É ser manipulado. Vocês gostam, né? Vocês gostam. Você sendo luz, vai para o lugar das trevas, porque a igreja é trevas. É muita palhaçada. E para servir a Deus não precisa dessas coisas. Pode ter certeza, não precisa. Querido Senhor, ensina-nos a buscar oportunidades para prestar testemunho. Tu entendes a salvação a todos e queremos mostrar ao mundo a esperança que podem ter ao viver em ti, em nome do Senhor Jesus. Veja só que oração. Querido Senhor, ensina-nos a buscar oportunidade para prestar testemunho de falar de Deus. Você só tem que ler, não do Gênesis Apocalipse. Lê o Salmo, eu comecei com o Salmo. E aí Deus viu o meu interesse e Ele foi me guiando, botando palavras na minha cabeça, porque Ele está dentro de nós. Entendeu? Dentro de nós. É só você fazer a aliança com Abraão, do Abraão, Gênesis 17. Nós já fomos ressuscitados. Romano 6, Romano 4, a fé do Abraão. Eu dou capítulo e versículo para vocês verem. Não tenha preguiça. Vai estar com a formiga preguiçoso. Provérbios 6. Veja. Oportunidade para prestar testemunho. Tu estende a salvação a todos e queremos mostrar ao mundo a esperança que podem ter ao viver em ti, em nome do Senhor Jesus. Sabe qual é o problema? Hoje, os outros só estão pensando em quê? Roupa, comida. Roupa, comida. A ceia está na mesa bem bonitinho, cheio de comida. Mas antes de comer, qual é o dever? Ora, agradecendo a Deus, porque quantas pessoas estão lá fora com fome? Com fome. E você está com a mesa cheia de comida, até quando vai comer, não agradece a Deus. Não é assim não, gente. Agradece a Deus, gente. Entende? Hoje, esse mês, é o mês de mentira. É o mês da mentira. Tem gente que abraça, sorria, contente, mas na verdade o coração está vazio, gente. O amor de Deus, cadê? O amor de Deus, porque só está pensando em comida e roupa. E presente para dar para o rico. Para o rico dar um presente melhor. É o mês da mentira. Porque na verdade tem que crer em Deus, ficar ali com Deus, uma comunhão, conversar com Deus, agradecer a Ele mais um ano. Mas não. Quando eu saio aqui de madrugada, eu só vejo gente bêbado, fazendo aquele banquete de comida, aquelas coisas feias. Não. Simplesmente eu vou dormir, me acordo, faço, não muda nada. Não muda nada a minha vida. Porque não é minha. A vida é de Deus. Eu vivo na direção dele sempre. Entendeu? Olha o que ele está dizendo. Veja só. Eu vou ler o texto e o contexto, só um pedacinho, para a Bíblia. Eu vou ler do 20, tá bom? Para o 21, que o texto é 21. A alma que pecar, que é o erro da carne, essa morrerá, que é o espírito. Entendeu? O filho
não levará à iniquidade. Claro, o erro é dele, do pai, nem o pai. A iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Entendeu? É o erro da carne. Vamos procurar fazer as coisas certas? Entra ano, sai ano, vamos prestar atenção que fez no ano que vai estar passando. E esse ano que vem a gente já vai fazer diferente. Ficar conectado com Deus, ver o que Ele quer da gente, que eu tô dizendo um monte de coisa aqui, o que Ele quer. Obediência, obediência, fé, confiar e crer. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados, que é o erro da carne, que cometeu e guarda todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Viu? Não será. Deus está no controle, tá bom? Deus abençoe vocês. Graça e paz. De pouquinho vocês chegam lá. Os seguidores de Cristo. Seguidor de Cristo. Vocês não estão me seguindo. Está seguindo Cristo. Amém? Nós somos carta viva. Não esquece. Não com tinta. Com o Espírito da graça. Santo. Da graça não. Só quando vocês entenderem o reino de Deus e a graça. Quando vocês entenderem, quando vocês começarem a entender o que o Espírito Santo está falando através da minha boca, aí o Espírito, aí ajuda vocês. Quando vocês começarem a ler, Deus não vai se afastar. Deus vai se chegando de pouquinho, dando de pouquinho para vocês. Vai devagar, devagar, entendeu? Senão você vai confundir toda a cabeça. Amém? E agora fica o Satanás, não, o diabo, que é a tua carne, e o Satanás também chega para atrapalhar você quando você estiver lendo. O Satanás é um opositor, o diabo é a tua carne. Quando você estiver lendo, o Satanás chega, chama você para fazer isso, aquilo, outro, para sair, para beber cerveja, alguma coisa, e você deixou a Bíblia de lado e não ficou com o papai. O Satanás é um opositor, o diabo é a tua carne. Você saiu e foi embora. Fazer as coisas erradas. Quando vê, já era. Amém? Fique na palavra. Não queira as coisas do mundo. Não seja que nem o Pedro. Mestre, me chama que eu vou. Ele caiu, porque ele prestou atenção. E o povo do barco. Ai, mestre, a gente vai morrer. Jesus no barco. E ele disse, cadê tua fé? Homem de pouca fé. A fé tem que ser provada. Amém? Deus abençoe. Graça e paz.